lembre-se que agora nós estamos no livro de Colossenses, e o livro de Colossenses ele tem um foco, ele tem ele é direcionado para falar, ele começa primeiro falando sobre Jesus, da importância de Jesus, a grandeza dele, a divindade dele e a influência que ele tem sobre a igreja. Então nós vamos aí para Efésios 1:22, diz assim, em Efésios, capítulo 1, verso 22, diz o seguinte: nele também vocês estão sendo de pouco. Capítulo 1. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele disse que Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Olha aí. Então aí começa essa expressão de chamar Jesus de cabeça. E no capítulo 5, verso 23, também diz a mesma coisa, diz assim, ó. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então novamente aparece a expressão Jesus sendo o cabeça da igreja. E vamos para o livro que nós estamos estudando agora, né? Colossenses 2:10. Diz o seguinte: também nele vocês receberam a plenitude. Porque no verso 9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus, no corpo de Jesus, habita corporalmente, completamente, toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus. Certo? E o verso 10 diz: também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, o que quer dizer essa expressão cabeça, né? O que representa essa expressão cabeça? Encabeçar, essa expressão você já ouviu. Fulano de tal, ou isso aqui, encabeçou o movimento, encabeçou a situação. Vamos lá. Então, existem aqui algumas situações, né? Algumas Exatamente, Daniel. Jesus é o centro. Então, essa expressão cabeça é uma expressão usada várias vezes no Antigo Testamento para falar sobre liderança. Alguém que está à frente de um movimento. Por isso que surge a expressão ele encabeçou o movimento. Certo? Então, olha como o termo cabeça é usado várias vezes no Antigo Testamento. Que diz que Moisés escolheu vários homens de todo o povo de Israel para ajudar ele naquela questão da divisão dos papéis, né? Divisão da hierarquia das funções porque antes Moisés julgava o povo sozinho. E Jétro disse: olha, escolha homens capazes para dividir a carga com você, certo? Então, aqueles homens, Moisés colocou como maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E aqui esses homens que estavam divididos por esse número de pessoas para eles liderarem, Moisés chamou eles de cabeças. Ou seja, como o irmão Daniel falou, eles eram líderes. Então, líderes de 1000, de 50 e líderes de 10. Então, aí você já entende que cabeça quer dizer líder. E lá em Números 31:26 diz: os cabeças das casas dos pais da congregação, novamente os líderes. Deuteronômio 28:13 diz que Deus colocaria Israel por cabeça e não cauda. Ou seja, não seria uma nação que seria subserviente às outras. Seria uma nação que estaria sempre por cima. Seria uma nação que seria como cabeça de todas as outras. As outras deveriam servir a Israel e, se quisessem ser salvos, teriam que adorar o Deus de Israel. E isso aqui é claro se eles fossem obedientes, certo? Aí diz: a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Ou seja, a capital da Síria é Damasco, e quem lidera sobre Damasco é esse rei chamado Rezim, certo?
os filhos de Israel e os filhos de Judá construirão sobre si um só cabeça. Quer dizer isso, um só líder sobre Israel e Judá. E esse líder seria o rei que unificaria tudo. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Em Miqueias 3:9. Onde fala governantes, a gente pode interpretar como cabeças. E aí, por fim, em 1 Coríntios 11, verso 3, diz assim: Cristo é o cabeça de todo homem. Então, aí você, esse é um termo muito fácil de você entender o significado. Não é como os símbolos das profecias, que é um negócio que uma mulher quer dizer igreja, água quer dizer povos, ventos quer dizer guerras. Isso aí é uma coisa muito fácil de você adivinhar, de você compreender. Então, cabeça representa líder, representa algo que está no topo, algo que está por cima, e é ele que administra todo o resto. Então, nossa, Samara colocou um negócio aqui. Colocou o seguinte: a cabeça é a capital do corpo, exatamente. Então, agora nós vamos conferir uma passagem bem conhecida que fala que a igreja é o corpo. Nós vimos em Colossenses, né? Nós vimos em Colossenses 2:10. Não, então foi lá em Efésios, que Jesus é a cabeça e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E essa plenitude ele passa para a igreja. Então, a plenitude de quem Jesus é, ele passa para toda a igreja. Certo? Olha que interessante. Então, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Não vamos ler tudo, mas eu vou só resumir aqui para vocês. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, todos aqueles que se batizam, não importa a nacionalidade, não importa o lugar de onde eles vieram, todos nós compomos o corpo de Cristo. Então podemos dizer que dos milhões de adventistas que tem ao redor do mundo, quando nós todos temos a mesma fé, quando todos acreditamos no mesmo Cristo, todos somos parte de um corpo só. Então, por isso que a dor de um é sentida por todos os outros. Onde um adventista, onde um cristão passa necessidade, onde um cristão passa por uma dificuldade, todos os outros sentem, ou deveriam sentir. Na igreja local, onde é a esfera mais íntima, mais pessoal, quando um passa por um problema, todos precisam ir atrás para socorrê-lo. Eu acho que isso talvez não seja possível numa igreja de 500 pessoas, como aquelas igrejas que você olha que tem, aquelas igrejas de Curitiba, aquelas igrejas lá do NASP, eu não sei como é que funciona ali. Mas todos nós que somos de igreja pequena, todos nós estamos a par dos problemas de todo mundo da igreja. A gente ora pela questão de Toninha, a gente ora pela questão do emprego de uma pessoa, porque a gente conhece a realidade de cada um. E é nessa intimidade, nessa questão mais, nessa esfera mais íntima, mais, onde todo mundo é ali aproximado, né? Que nós conhecemos os problemas que cada um enfrenta. E é para isso que Jesus nos chamou, para nós sermos tão íntimos uns dos outros, essa interação entre pessoas próximas, que nós desenvolvemos afeto, que nós desenvolvemos ali o senso de que nós somos uma família. Se nós só nos víssemos no momento do culto, certo? Se os membros da igreja só se vissem no momento do culto, nós não teríamos essa liga que nós temos uns com os outros, essa socialização. Então, é através do PG, é através de passeios, é através de momentos sociais uns com os outros, que nós aprofundamos aquilo que nós começamos na igreja. E assim esse corpo começa a tomar forma, porque agora nós estamos distribuindo para cada membro do corpo essa mesma circulação, esse mesmo sistema circulatório. Então, essa é a forma que a Bíblia usa, uma ilustração perfeita que a Bíblia usa, e que a igreja é o corpo.
a Bíblia também usa o exemplo do edifício, que um prédio, ele precisa de vários tijolos, e se você tirar um ou tirar outro, você começa a danificar esse edifício e ele não vai conseguir se manter. Mas perceba que em todas as ilustrações, em todas as imagens que a Bíblia usa para representar a igreja, sempre tem um elemento que domina, que é a base de tudo. Um elemento que, sem ele, o corpo não tem como continuar, a igreja não tem como continuar. Quando a Bíblia fala do edifício, que nós somos pedras vivas nesse edifício de Deus, que é a igreja, tem um elemento que, sem ele, a igreja e o edifício não continua, que é a pedra angular, que é Cristo. Se Jesus não for a base, se Jesus não for o baltame, o alicerce da construção, a construção cai. E o corpo, sem a cabeça, não tem aquilo ali que administra todas as funções do corpo. O corpo todo, por mais engenhoso que ele seja, ele não continua sem a cabeça. Por isso que quando a pessoa está em coma e a gente afirma que ela teve morte cerebral, ali é quase uma morte oficial. O médico diz aquilo ali, mas a morte cerebral já é praticamente uma pré-morte oficial. O corpo ainda continua com as funções vitais, mas ela não vai continuar por muito tempo, porque não tem ali a cabeça para administrar, para gerir o restante das atividades do corpo. Então, gente, Jesus é a cabeça da igreja. O que a cabeça faz? Na cabeça estão os olhos. Os olhos determinam a visão, para onde o corpo deve ir. Se Jesus não for a cabeça, é uma igreja sem visão. É uma igreja sem propósito. É uma igreja sem ter para onde ir. Não tem visão. Também é uma igreja sem audição. Nós não temos como... Uma igreja sem Deus é uma igreja que não ouve a voz de Deus. É uma igreja que não ora. É uma igreja que não recebe as instruções de Deus. E um corpo sem a cabeça é um corpo que não tem a fala. Uma igreja que não tem Jesus é a igreja que não fala dele para ninguém. Que não tem o que proclamar. Uma igreja que não tem o que anunciar. Então perceba o quanto a cabeça, que é Cristo, é central para todo o corpo. É imprescindível para que o corpo tenha, certo? Então, também a cabeça, ela determina as funções do corpo. Cada órgão só pode exercer a sua função se a cabeça mandar as orientações, mandar os sinais nervosos, sinais elétricos para que cada órgão funcione. Então, sem Jesus, não tem razão para nós fazermos o que fazemos na igreja. Cada membro vai ficar sem saber, não vai ter motivação para continuar se não for por ele. Então, uma vez na vigília eu perguntei, tem como a igreja tirar o foco de Jesus? Tem. Tem igrejas que podem fazer tudo o que elas fazem, mas sem Jesus. Mas essa igreja não vai durar por muito tempo. É como um corpo que tem morte cerebral. Os membros vão continuar fazendo os cultos, vão continuar fazendo aquele sistema mecânico, mas sem vida. É um corpo zumbi. É uma igreja zumbi. Está ali existindo, está ali fazendo as coisas, mas sem motivação, sem norte nenhum. Porque Jesus deixou de ser o centro. Porque Jesus deixou de ser o foco daquela congregação. Então, o que faz uma igreja ser viva, o que faz uma igreja ter norte, o que faz uma igreja ser ativa é o fato de Jesus ser o fundamento dela e Jesus ser o cabeça dela. E às vezes nós individualmente podemos ser pessoas sem vida espiritualmente porque Jesus deixou de ser o centro da nossa vida. Então permita, não permita que isso aconteça com você. Não permita que Jesus deixe ser o centro das atenções da sua cabeça, da sua vida e da sua igreja. Que ele seja o primeiro. Que você coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa, por esse tema que nós aprendemos aqui. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós temos vários membros desse corpo. Nós devemos sentir o que acontece com cada membro, para que nós possamos desenvolver o amor cristão, o amor fraternal, mas
tudo que nós fazemos na igreja só vai ter sentido se nós estivermos no centro de tudo, no cerne de tudo, o Senhor. Então, por favor, se fique conosco, reine em nosso coração, seja entronizada na nossa vida, nas nossas igrejas, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. E abençoa o estudo do livro, aos pedir mais. E quem for ler, em nome de Jesus. Amém. Amém.